Oi, gente! Tô chegando aqui para falar hoje sobre projeto de vida com vocês, isso mesmo. E hoje nós vamos falar de projeto de vida para casais, é isso mesmo, delícia de assunto. E de forma muito especial hoje, eu vou trazer um convidado que é mais do que especial na minha vida. Hoje eu vou trazer o Patrick, meu querido, meu esposo, para poder compartilhar um pouquinho da experiência dele e da nossa experiência enquanto casal no que diz respeito ao nosso projeto de vida, como é que é isso na prática, como é que isso funciona. Então, eu vou adicionar, tô vendo que tem um monte de gente já chegando aqui juntinho da gente, delícia. Sejam muito bem-vindos aqui na Facilitando Escolhas. E eu vou adicionar aqui, vou convidar então o Patrick para poder entrar. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu só localizá-lo aqui. Aê. Conversa. Marina, Anderson, Nelly, delícia! Ei, meu amor, seja bem-vindo. Obrigado. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Todo mundo nos ouvindo bem, gente? Se estiver ouvindo legal, manda um joinha aí para nós. Bom, para quem está chegando agora, então, é um prazer, uma alegria estar, né? Hoje, para mim, é uma alegria em dobro, porque vou falar de um tema que eu amo, que é projeto de vida, que eu trabalho muito nos processos de orientação, principalmente com orientandos, né, de carreira, mas também perpassa todo, né, digamos assim, o pano de fundo da orientação profissional, desde os mais jovens e principalmente com os mais adultos, a gente faz de forma ainda mais detalhada, mais amadurecida naturalmente. E hoje, além desse tema delícia, eu tenho uma companhia mais que deliciosa, que eu sou suspeita. Bom, então vou apresentar um pouquinho o Patrick. Na verdade, eu vou deixar que ele se apresente. E antes da gente falar um pouco da questão, né, do casal em si, até para situar para quem não o conhece ainda tão bem aqui nas nossas redes, e para a gente também fazer um pouco aí de um resgate da trajetória dele. Então, ele vai se apresentar e depois eu vou fazendo algumas perguntas para despertar aí, talvez, algumas coisas, alguns pontos interessantes que eu quero traçar dentro do nosso tema hoje. Amor, então se presente aí para nós. Da onde você veio, né? Quantos anos você tem? Não, mentira, não precisa. Bom, gente, eu sou Patrick, né? Sou casado com a Mar. A gente já está junto há 14 anos, né? Quase. Quase 14 anos. E somos pais do Lucas e da Linda, por enquanto, né? Quem sabe muitos outros virão, né? Vamos falar de Muitos outros é ótimo, né? projeto de vida, né? Os filhos, né? Sou economista de formação, trabalho com consultoria de empresas, fusões e aquisições. Sou muito feliz no que eu faço. E trabalho também com marketing digital, né? Essa é uma das grandes viradas, né, profissionais, uma das que aconteceram na minha vida, né? Moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje estamos em Alfenas, na casa dos meus pais, né? Então, cada um num cômodo da casa aqui. E talvez apareça alguma criança aqui, então, assim, já está avisado, né? É parte do projeto de vida, gente. Parte do projeto de vida. Uma coisa, como eu trabalho com marketing digital, você está vendo aqui embaixo, tem um aviãozinho, né? Você pode clicar nesse aviãozinho e enviar para alguns dos seus amigos, né? Vai aparecer uma listagem de amigos, aí você pode convidar vários amigos para participarem também da live, né? Então, se quiserem, façam isso, tá? Para divulgar para mais pessoas receberem esse conteúdo. Mas, enfim, esse sou eu, não sei se quer que eu fale mais alguma coisa, mas trabalhei em uma multinacional durante quase 7 anos, né? E, enfim, a vida mudou e agora muda de novo e vai mudando e é assim que é bom. Coisa muito parada não combina com o Patrick, gente. Definitivamente. Pensa numa alma inquieta, entendeu? É eis a Graças a Deus. pessoa. Graças a Deus, né? Bom, amor, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, porque eu acho que isso vai ter muito a ver com tudo que a gente vai conversar, em relação a. Vamos voltar um pouco, né? Na sua história, na sua trajetória. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas escolhas
como é que foi a história lá, né, do ensino médio, de pensar a escolha de uma profissão? Como é que foi a sua escolha pela economia? Lá ainda o menino, né, de 17 anos, né? 17, Enfim, saiu de casa com 17, inclusive, né? sim. Eu tive uma educação, né, muito boa. Meus pais, graças a Deus, sempre investiram muito na gente. Né? E em 99, 98 ou 99, não lembro, eu fiz aqueles testes vocacionais, né? E foram, não sei se foram muito mal conduzidos, enfim, indicaram caminhos muito diferentes, muito diversos, né? Enfim, era direito, engenharia, ciências sociais. Saiu cada hora, só Nossa, não eu saiu até gosto saúde. quando eu ouço Só essas não, histórias. só não saiu saúde, graças a Deus, né? Que eu não posso ver sangue. Mas foi uma coisa. O teste não direcionou em nada, na verdade, né? Mas eu sempre gostei muito da relação que as coisas têm no mundo, né? Então, como que as coisas se correlacionam? Como é que um problema, agora a gente está vivendo uma pandemia que nasceu, né, em outro lugar do mundo, né? E como é que essas coisas se relacionam? Então, por exemplo, dólar, commodities, enfim, como que os fatos têm uma correlação, né? E eu acho que o curso eu gosto bem de matemática, né? Então, o economia foi a escolha mais óbvia para isso, né? E aí, na verdade, eu não tentei muitas faculdades, tentei só em duas, né? Foi Juiz de Fora e o FMG, e Na passei em época Juiz. não tinha o Enem, né, gente? Na época você fazia a prova para a universidade que você ia prestar, só lembrando. É verdade, eu sou um pouquinho mais velho, né, do que isso. E aí eu fiz a prova do vestibular, né, na Federal Juiz de Fora e passei, né? Então, mas durante a faculdade, né, nós participávamos de de um grupo católico, né, que é o grupo de oração universitário. Muitas pessoas participavam dos gols, né? Isso mexeu muito com a minha trajetória, tanto profissional quanto humana. Né? Estou vendo que tem muitas pessoas que estão aqui na live agora que são do mesmo projeto que a gente participou. E despertou demais outros desejos, né? Outros sonhos. Trabalhar com sonhos maiores que os meus. Né? A gente lutava pela civilização do amor, né? Então, assim, a gente tinha esse gostinho, essa vontade de querer, de ousar, de querer fazer coisas, de mudar o mundo, de lutar por um mundo mais justo, de ajudar as pessoas a encontrarem seus propósitos. E, assim, isso molda, né, um pouco muito, minha trajetória profissional e humana, né? Tanto é que minha esposa eu conheci nesse, nesse projeto, né? Mas durante a faculdade eu tive muito contato com outras áreas, né? E eu sempre ficava em dúvida, não, será que eu continuo na economia? Será que não? Enfim, isso foi na universidade, né? Essa inquietação, né, de sempre querer buscar algo a mais, né? Buscar algo para melhorar a sociedade como um todo, olhar o outro, isso sempre veio e sempre me incomodou muito. Né? A gente estava até conversando que antigamente a gente ousava um pouco mais, né, do que eu uso agora. Mas enfim, eu formei, né, eu consegui um emprego bem rapidamente, assim, eu fiquei umas 2, 3 semanas procurando, e fui trabalhar numa multinacional brasileira, né, e trabalhava com captações de financiamento e compra e venda de empresas, né? E foi um período muito legal, né? Um período de crescimento profissional muito grande. Mas as inquietações, elas nunca cessaram, na verdade, né? Então, lá eu sempre buscava algo a mais para preencher outros espaços, né? Então, isso foi muito determinante na minha trajetória profissional. Amor, deixa eu só fazer um parênteses. Eu acho que é legal, porque quando você fala que mesmo lá, enfim, na multinacional, que você sempre procurando coisas para preencher alguns espaços, assim, ou seja, algumas inquietações que permaneciam, e que bom que permaneciam, né? Inquietação, acho que, enfim, que é bem-vinda, que ela nos move, né? Mas interessante dizer que mesmo lá, digamos assim, né, nessa época, na verdade, o parênteses que eu ia fazer é o seguinte: muitas pessoas que trabalham em grandes empresas, muitas das vezes se veem diante daquele dilema assim, porque geralmente é um ritmo de trabalho
muito puxado, muito pesado, que era o seu caso, por exemplo, né? Inclusive, tem amigos que eu vi que passaram aqui pela live também, não sei se ainda estão, que são amigos dessa época. E muitas das vezes, esse ritmo muito intenso, ele às vezes, ele é extremamente produtivo por um lado, porque assim, dentro da sua trajetória, o tanto que você cresceu, foi uma escola, né, profissional para Sim. você, mas ao mesmo tempo, o quanto que você teve que vigiar, estar atento ao que mais você queria da vida, ou seja, aquele trabalho dentro de um projeto, de um propósito de vida maior, né? Por quê? Porque senão é literalmente segue o fluxo, né? Em alguns momentos, depois, gente, ele brinca que eu fui a salvação da vida dele. Eu adoro quando ele fala isso, que eu fico me achando, entendeu? Mas na verdade não era não, é porque já tinha uma sementinha lá de trás, né? De todas as inquietações que ele falou, enfim, os sonhos que foram plantados lá durante a universidade, como ele comentou, né? Nesse projeto que a gente participou. Mas é importante dizer isso, porque talvez muita gente, amor, que possa estar nos assistindo ou que possa vir assistir essa live depois, talvez também trabalhe nessas multinacionais, enfim, estejam, enfim, decolando na carreira, mas às vezes o trabalho é tão intenso, gente, chega em casa, ainda mais assim, quem tem criança, quando a gente chega em casa, é uma outra jornada, né? E às vezes não tem tempo de cuidar dos próprios sonhos. Segue o fluxo, segue o fluxo, segue o fluxo. Exatamente, assim, né, nessa empresa eu trabalhava muito, né, muito mesmo. Tem alguns colegas que participavam, né, que trabalhavam comigo lá, a Mar passou aí. E assim, eu trabalhava muito e muitas vezes o excesso de trabalho, por um lado, me dava um cansaço e por outro lado, eu falava, caraca, mas será que a vida é só isso, né? Cadê aqueles sonhos que a gente sonhou, né, de mudar o mundo, de levar a transformação para a vida das pessoas, ajudar as pessoas a se encontrarem? Onde é que está isso, né? E a gente, nesse A período, né, Marina a lá, gente ó, casou. trabalhava demais, eu tô aqui. A gente casou, né? E a gente se questionou, e aí a gente começou a falar, não, peraí, qual que é o nosso plano de vida como casal, né? Qual que é o nosso projeto de vida, Qual que é o né? nosso projeto de vida? O que que a gente busca? O que que a gente quer, né? Durante a faculdade, tinham alguns padres jesuítas que nos ajudavam, né? Nesse grupo que eu falei mais cedo. E um padre falou, olha, o casamento pode ser de duas formas. O casamento voltado para ele mesmo e o casamento voltado para missão, né? Para ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas. Então, E assim, missão não só no sentido religioso, né, amor? Acho que é legal nem um falar. pouco, nem um pouco, né? Quando a gente Uhum. fala missão, a gente está muito falando de ser sinal de Deus onde a gente estiver, né? E ajudar as pessoas a se encontrarem seus propósitos, fazendo o que a gente faz, né? Então, no meu cotidiano, eu sou economista, eu estou na empresa, então ali eu vou ajudar as pessoas que estão ao meu redor a também buscarem seus propósitos, né? Então, desde que a gente casou, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre isso, não, nosso casamento tem que ser sinal de Deus na vida das pessoas, né? Não pode ser uma coisa com fim em nós mesmos. E aí vieram os filhos e a vontade de ajudar as pessoas aumentou ainda mais, né? Muitas pessoas, quando têm filhos, elas se fecham, né? E tá certo, né? Amor, Mas deixa eu fazer um parênteses. É porque eu sou de humanas, né? Deixa eu traduzir algumas coisas. Quando o Patrick fala, esse é sinal de Deus. Na nossa linguagem, né, na nossa visão, na nossa, como a Dani Freixo fala, na nossa cosmovisão, na nossa, né, visão do que rege aí de algo maior, né, que a gente usa dessa forma pela nossa linguagem religiosa. Mas, por exemplo, a gente tem vários amigos, inclusive, que nem têm religião, né, amor? E que dialogam, assim, quando a gente fala, né, de levar Deus nesse sentido. A gente entende que a gente está cumprindo a nossa missão quando a gente, de fato, faz aquilo que a gente entende que a gente se sente pleno, que a gente está levando vida, que a gente está transbordando na vida das outras pessoas, de alguma forma, talvez de forma simples, mas que de alguma forma a gente está pleno, a gente está inteiro naquilo que a gente está fazendo e, consequentemente, aquele resultado não fica só para nós, mas de alguma forma chega na vida das pessoas. Isso é sinal de Deus para nós. Isso é ser sinal de Deus. Isso é ser sinal de vida, né? De vitalidade, de vida em abundância. Uma vida que, digamos assim, todo mundo nasceu para dar certo. Eu gosto muito dessa frase, né? exatamente. Então, ser sinal de Deus nesse sentido. Só traduzindo, para quem não, talvez possa nem ter uma religião, ou enfim, né, que está aqui nos assistindo, e a gente tem muitos amigos assim, enfim, a gente dialoga muito bem. Então, só
uma legenda aí. E falar assim, você nasceu para fazer algo de bom nessa terra, independente da sua religião, né? Acho que todo mundo nasceu para dar certo. Todo mundo nasceu para dar certo na vida, né? E quando a gente cumpre a nossa missão, isso é também, né? É o que a gente chama de fazer a vontade de Deus, né? Na nossa linguagem, certo? E aí, fala Então, das inquietações, você estava dizendo. Aí a gente estava lá na cidade de Lins, essas inquietações vieram. eu viajava bastante, né, a trabalho. Tem até a brincadeira do Condado da Faria Lima. Eu ia para o Condado da Faria Lima toda semana trabalhar. E as inquietações, não, peraí. O que a gente busca como casal? Né? Nós buscamos algo que transcenda o simplesmente casa, trabalho, trabalho, casa. Né? A vida é mais que isso. Né? E aí eu tinha também uma necessidade de aprender inglês, né? E numa das nossas conversas e reflexões, a gente geralmente tira alguns dias por ano para fazer reflexões, né? Para desenhar o nosso projeto de vida, né? Então isso nos ajuda demais, né? Então assim, casais, tirem um tempo para conversar sobre o propósito de vocês como casal, né? Para entender, falar, peraí, qual que é o meu chamado como casal? Então a gente para alguns dias no ano. Domingo agora foi um dia desse, né? A gente. Esse dar certo seria encontrar um É o sentido. Lê, nosso compadre. Sim, exatamente, Lê. Encontrar o sentido da vida, é verdade, é isso. E aí a gente para alguns dias do ano e faz uma reflexão sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre o que nós estamos fazendo, sobre. A gente tem um projeto para 10 anos, né, como casal, e aí, dentro da rota que a gente tinha, né, construído, a gente está. E numa dessas conversas, a gente falou, olha, ainda precisamos reajustar essa rota. Né? Eu estava trabalhando muito, eu vim de 6 anos de trabalhando, sei lá, tinha vezes que eu trabalhava 20 horas por dia, e cansado, e precisava de um tempo. E a gente muito longe, né, amor? Exatamente. A gente estava longe da família, né, das pessoas que a gente amava, a gente tinha novos amigos que a gente amava muito também, a gente construiu uma comunidade lá em Lins, né, Lins, interior de São Paulo, que era muito linda também. E, enfim, a gente falou, e se a gente tirasse um período sabático, né, para a gente botar a vida no trilho, descansa um pouco, respira um pouco, né, e, enfim. Repensa. E repensa a vida. Mas aí vinha todos os questionamentos. Mas, Patrick, você trabalha numa multinacional, você ganha bem, você está num cargo bacana, você tem contato com as principais pessoas do Brasil, né, na área que eu estava. E aí? O que que você vai largar a mão disso tudo, né? A Mar estava no mestrado, estava terminando o mestrado, estava dando aula muito bem, né? As coisas começando a acontecer efetivamente para ela lá, ela estava voando em Lins, né, na carreira dela. Mas e aí, né? Vamos colocar isso na balança? Vamos ponderar, né? Porque para muitas pessoas na época pareceu que a gente jogou tudo pro alto e foi seguir a vida. Não, a gente ponderou muito, a gente discerniu muito. Foram 9 meses, foi uma gestação de discernimento. Foi uma gestação, né? exatamente. Né? E aí, enfim, a gente tomou a decisão de, não, vamos tirar um tempo. Sim, eu conversei com os meus superiores na época, muitos acharam a ideia meio doida, mas todos apoiaram demais. Falaram, não, Patrick, vai, enfim, as portas estão abertas, e aí a gente decidiu ir. Mas aí entra outra parte do discernimento, né? Para onde a gente vai? Fazer o quê? Né? Então, tinha o inglês, a gente brinca que o inglês foi a desculpa que Deus arrumou para fazer na nossa vida, e tinha, mas vai para onde? Né? Vai viver como? Né? Quanto tempo? Não tínhamos filhos, Raquel. Ainda não tínhamos filhos. Não, ainda não. A gente tinha nem 2 anos de casado, né, amor? 1 ano e... Um ano e pouco, Um ano e pouco. E aí, o que a gente fez? A gente precisa... Eu gosto muito de matemática, gosto muito de Excel, né? O Gabriel Nossa, entrou gente. aí, eu gosto bastante de Excel. E aí, o que a gente fez? Não, como é que a gente vai avaliar as cidades do mundo que a gente vai? Tinha Sydney, tinha Chicago, tinha Londres, Toronto, né? Dublin. Eu falei, caraca, como é que a gente vai decidir para que cidade a gente vai?
o Espírito Santo, né, Deus vai iluminar. Vai, mas espera aí, vou tomar decisão com base em quê? Então a gente criou mesmo um questionário que a gente colocou as cidades e o que a gente gostaria de viver naquela cidade. Vocês acreditam, gente, que ele fez isso no Excel? Surreal! Mas funcionou no final das contas, né, amor? E aí a gente Ah foi lá, o dando Gabriel, nota. mostra só um pouquinho de Excel. KKKK. Aí a gente foi dando nota para esses quesitos e qual o peso que a gente atribuía a cada um desses itens. E no final apareceu a cidade de Dublin, né? Que a cidade de Dublin nunca tinha passado na cabeça ir para Dublin. E caraca, legal. Aí a gente decidiu, as 3 melhores colocadas a gente vai estudar mais sobre, né? E aí foi, eu acho que foi Londres, Dublin e Chicago, não lembro. E aí fomos pesquisar. Amor, importa essa parte da história, senão não vai dar tempo de contar tudo. Escolhemos Dublin e fomos para Dublin, né? E foi em agosto de 2010. Foi Vamos isso. fazer 10 anos! Mês que vem! 10 Uau! Uau! Dia 26 de agosto. É isso. Aí eu contei essa fase da decisão, né? Foi um período de discernimento, e aí tava muito a gente queria muito viver uma experiência diferente, né? Viver uma experiência diferente. Meu ídolo. Quem que é Meure? É a Mônica, não? Bom, não sei. Eu acho que é a Enfim, Mônica. e aí a gente tomou decisão e foi fazer o ano sabático. O ano sabático que a gente tinha determinado que a gente ia ficar 6 meses a 1 ano, a gente acabou ficando 1 ano e 9 meses, né, em Dublin. Em Dublin eu descobri um outro Patrick, né, e uma outra Má. Então assim, a gente passou muito tempo juntos como um casal, foi um período muito enriquecedor. Óbvio, gente, que muitas pessoas não têm essa oportunidade de fazer isso que a gente fez, né? Mas eu acho que o mais importante foi o discernimento que a gente fez, foi o caminho que a gente trilhou até aquele momento, né? Foi um Amor, processo... deixa eu fazer algumas perguntas para poder, só para direcionar um pouquinho. Lá em cortando, gente, é assim, casal a gente corta, vocês viram assim, né? Enfim, mas é porque é uma delícia, assim, só que o Instagram derruba a gente com 1 hora, então assim, só para poder. E aí, nesse processo de discernimento não, o Patrick colocou uma coisa muito importante, né? Mais do que o desfecho, foi o quanto a gente amadureceu e o quanto a gente aprendeu a pensar sobre o nosso projeto de vida, sobre o que a gente queria para a nossa vida. Eu lembro que uma das perguntas no processo de discernimento, amor, que a gente mais fez foi assim: o que a gente quer estar fazendo da nossa vida daqui a 3 anos? Daqui a 5 anos? Onde que a gente quer estar? Fazendo o quê? E daqui a 10 anos? A gente fazia muitos questionamentos, não só profissionalmente e pessoalmente, porque, igual o Patrick falou, a gente estava numa ascendente profissional, enfim, né? A gente lá no interior de São Paulo, mas ao mesmo tempo a gente tinha muita, tipo assim, a gente vivia muito longe, o ritmo de trabalho não era aquilo que ele queria para a vida dele, a gente estava longe da família e parará. Então, quando a gente faz, eu acho bonito falar isso, amor, porque muitas das vezes a gente foca só no resultado. E às vezes o bonito e o rico, que às vezes a gente deixa, como se diz, escapole pelos dedos, a gente deixa de observar, é aquilo que acontece no processo, né? É muito bonito, fazendo até um paralelo nos processos de orientação de carreira, principalmente com quem já é casado, né? Que perpassa, uma coisa perpassa muito a outra. Eu vou falar um pouco disso no final também, mas é bonito a gente ver como que durante o processo, quando a pessoa vai se atentando para as nuances da história, para as riquezas, né, ao longo do trajeto, as coisas vão fazendo sentido. E aí, gente, aquilo que era para ser uma experiência de 6 meses a 1 ano, virou 1 ano e 9 meses, e no segundo ano em Dublin, a gente teve um presente que a vida nos deu, né, amor? Que foi... A gente fez uma que nova fez toda a graduação. diferença no propósito. A gente fez uma nova graduação em um curso que é muito comum na Europa, né? No Brasil não tem esse curso com esse nome, que chama Development Studies, que é uma universidade que foca em estudar países emergentes, países que estão em situação de vulnerabilidade, povos que estão em situação de vulnerabilidade. É um curso voltado muito para o social e como fazer projetos sociais, como lidar com comunidades diferentes, né? Então, assim, foi um curso... Nossa, foi um divisor de águas. Por quê? Porque lá a gente teve contato com pessoas do mundo inteiro. Nossa sala tinha 15 pessoas, tinha 20 pessoas de 15 nacionalidades diferentes. Então, Zâmbia, Zimbábue, Sri Lanka, Dublin, Inglaterra, Israel, enfim. Era um curso muito rico e que nos ensinaram, nos ajudaram a olhar o diferente, né? Olhar pessoas
diferentes e comunidades e culturas diferentes, né? E a gente viveu uma experiência muito diferente lá, né? O curso é da Kimage Development Study Center, né? Que é essa universidade, né? Esse college. Então, eu fiz uma nova graduação. Então, foi uma virada, né? Uma viradinha de carreira que aconteceu nesse processo. Você falou do caminho, Mar. O caminho é fundamental e olhar alguns detalhes no caminho depois, né? Quando a gente, nesses dias de reflexão, a gente sempre olha o que a gente viveu, né? E existem detalhes nesse caminho que fazem toda a diferença, né? Esse curso, ele só foi capaz porque a gente conseguiu uma bolsa, né? A gente já estava na Irlanda há um ano, o dinheiro já tinha ido embora. A Raquel, inclusive, perguntou isso, amor, se a gente tinha feito reserva financeira. Fizemos uma reserva bacana. Que daria para um ano, né, amor? Daria para um ano, daria para 6 meses a um ano, não daria para 2 anos igual a gente ficou, não. E aí, esse curso foi muito legal, e assim, foi uma experiência extremamente rica, e tinha o estágio, né, a gente fez o estágio em Moçambique, né, na África. Então, a gente, de novo, teve a experiência de desbravar algo novo, algo diferente para a gente, né? Mas isso só foi possível porque uma vez a gente se permitiu viver isso, né? Lá atrás. Então, é importante, né? Tem muita gente de Dublin aqui. Em Dublin a gente construiu uma comunidade muito, muito fantástica, né? Tem grandes amigos, compadres em Dublin. A gente viveu uma experiência de projeto de vida também, de revisar projeto de vida, de ajudar pessoas que buscavam algo, né? Muitas pessoas saem do Brasil, gente, a gente tem uma visão muito... A nossa casa era quase uma hospedaria, né, amor? A casa desse tamanho, gente, cabia quase ninguém. A casa pequenininha, mas estava sempre cheia de gente, sempre tinha um café pronto, né? Então, a gente gostava... Muitas pessoas saem do Brasil, a gente tem uma visão romantizada, mas saem para fugir de problemas daqui, né? De problemas de trabalho, problemas pessoais, problemas de relacionamento, né? E saem fugindo dos problemas, né? E aí essas pessoas chegam lá fora e aí como é que acontece, né? Então a gente ajudou muito, a gente ajudou e foi ajudado muito nessa comunidade em Dublin, né? E aí a gente fez o curso, né? No segundo ano de Dublin a gente fez o curso na Kimage, e aí em junho de 2012, as datas vão fugindo, né? A gente foi para Moçambique, né? Viver uma realidade totalmente diferente, né? Agora, amor, deixa eu te fazer uma pergunta. O que em Moçambique, porque Moçambique foi uma passagem muito marcante na nossa vida, que a gente lembra com muito carinho, assim, né? Vamos lembrar sempre. Eu costumo dizer, gente, que em Moçambique a gente descobriu a nossa melhor versão e a nossa pior versão, porque, assim, era lidar com desafio um atrás do outro, né, amor? A gente foi atuar em alguns projetos específicos. Mas, amor, o que na trajetória de Moçambique, que eu quero linkar isso com o projeto de vida, né? O que a passagem por Moçambique, digamos assim, ajudou a clarear no sentido do que você queria para a sua vida? Eu acho que no Kimage eu descobri algo diferente, né? Que trabalho social, na verdade, não é algo que você faz para o outro, né? Você tem que ser um com o outro e os dois caminham juntos. Então, assim, em Moçambique, eu tive uma experiência real do que era meu projeto de vida, né? O que eu tinha nascido para fazer e o que eu estava fazendo, né? Foi um momento, profissionalmente, eu consegui encaixar. Falei, caraca, é isso que eu quero fazer para o resto da vida, né? Então, isso foi muito importante, né? Viver em Moçambique, não sei se tem alguém de Moçambique aqui, nossos grandes amigos de lá. E, assim, a gente viveu uma experiência de trabalho, um trabalho social, de enculturação, e foi muito, profissionalmente, foi extremamente rico, né? Eu pude ver um outro que está do meu lado, que é meu parceiro, de uma forma diferente, né? E lá despertou ainda mais aquela vontade de fazer com que as pessoas encontrem seus propósitos. Porque se cada um atuar no seu propósito, no que nasceu para fazer, cara, a gente acaba com muitos dos problemas do mundo, né? Eu acho que muitos problemas existem no mundo porque as pessoas não estão fazendo aquilo que são chamadas a fazer, né? Então, em Moçambique, eu pude viver um pouquinho isso.
Pode Amor, perguntar. deixa eu usar uma linguagem técnica da orientação profissional agora, porque muitos orientadores também estão nos acompanhando e vão nos assistir. Muito legal, né, gente? Quando o Patrick fala assim, lá eu descobri aquilo que eu tinha nascido para fazer, né? Enfim, não vou entrar no debate teórico aqui das teorias da OPC, porque eu acho que não é o propósito da nossa live, mas é muito legal dizer que, traduzindo numa linguagem técnica, aquilo que ele tinha nascido para fazer é aquilo que a gente falava lá no começo, que de alguma forma ele se identifica de tal modo, né? Ele entende que realmente ele nasceu para fazer aquilo, ou seja, onde ele se sente profundamente realizado. E eu posso dizer uma coisa para vocês, eu falo que assim, bom, até pouco tempo atrás eu falava isso, agora eu vou falar de uma forma modificada, que lá eu falava assim, foi onde eu mais vi o olho do meu marido brilhando, assim, fazendo alguma coisa assim, com um brilho no olhar. E agora, enfim, a gente vai chegar no marketing digital, mas assim, agora eu vejo esse brilho de volta, assim, né? No olhar dele, assim, de um tempo para cá. Mas aí, amor, a gente teve essa experiência, então, lá nesses projetos. O Patrick trabalhou de forma específica na gestão, né, de uma biblioteca comunitária que tinha. E na biblioteca comunitária fugiu, amor. Ah, numa escola de informática. É. A gente foi Gente, eu trabalhar falo no Centro de Desenvolvimento, né? Centro de Desenvolvimento São João de Deus, dos Eu Padres falava que era Espíritas. tipo assim, como se fosse, parece um oásis no deserto, gente, assim, porque pensa na riqueza que era essa biblioteca, essa escola de informática, enfim. Eu trabalhei em outros projetos, né? Trabalhei no Centro de Nutrição Infantil e numa escola de corte e costura com mulheres, trabalhei mais com mulheres e crianças, né? E o Patrick trabalhou mais com jovens e adultos. Enfim. E aí, quando a gente volta de lá, então, depois de 6 meses, né? Recomeçando a vida, e aí, vocês vão entender o link disso com o projeto de vida também. A Raquel perguntou, né, da questão da reserva. Aí, Raquel, o cofrinho já tinha furado, né, meu amor? Já não tinha Sim. mais nada. Eu brinco que a gente casou de novo, porque a gente voltou e recomeçou do zero. A gente escolheu a cidade de Juiz de Fora, que num outro momento a gente pode partilhar, mas um dos motivos era também um trabalho social que a gente tinha essa abertura para realizar lá em Juiz de Fora. Além da questão, né, mais perto das famílias e tudo mais. Mas aí, amor, a pergunta que eu queria te fazer assim, depois da África, o que que você percebe que a experiência vivida lá norteou você, digamos assim, você tinha um norte a partir do que foi vivido lá. Você voltou, tipo assim, a gente voltou, como diz, com uma mão na frente e outra atrás, mas com uma clareza muito grande da onde você queria chegar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente, assim, é como se a passada por todo esse trajeto me acendeu, né, falando de mim, não do nós do casal, mas, caraca, esse é o nosso propósito, né? Nosso propósito é estar com as pessoas, ajudar pessoas a se encontrarem na vida, né? A encontrarem seus propósitos, né? E a gente sonha com tem alguns passos, né? A gente tem o nosso, como eu falei, a gente tem um plano de 10 anos, que a gente revisa sempre. Mas a gente voltou com uma vontade imensa de trabalhar mais intensamente com o social aqui no Brasil. No Brasil existe uma outra cultura que é diferente, totalmente diferente da cultura europeia. Na Em Europa você relação ao consegue, terceiro setor, né, amor? lá você consegue trabalhar no terceiro setor, viver do terceiro setor e não ser só voluntário. No Brasil existe uma característica diferente. Aqui a gente vê muito o terceiro setor como voluntariado. É uma percepção diferente. A gente não entendia esse processo aqui no Brasil, a gente não tinha vivido essa parte aqui no Brasil. Mas nós Uhum. voltamos com uma vontade imensa de ajudar as pessoas a se encontrarem, né, a encontrarem seus propósitos, né? Enfim, mas e aí, como é que nós vamos viver? Nós precisamos equacionar a conta, né? Porque a coisa não é simples, tão simples, né? Porque senão a gente romantiza muito a trajetória e não é assim. Mas a gente tinha essa vontade muito clara. Óbvio que nós somos muito privilegiados, nós temos famílias maravilhosas, né? A nossa família nos acolheu e nos ajudou e ajuda, assim, gigantemente, né? Então Eu isso, lembro, isso é amor, de muito uma fala dos importante. pais, dos meus pais e dos seus pais, quando a gente falou que, nós vamos ficar com saudade, isso aqui, mas a gente apoia. Mas eu lembro de uma fala deles que foi assim, foi unânime. Se tudo der errado lá, vocês têm 2 casas para voltar aqui, né? Isso Isso foi foi muito forte fundamental. para nós. Foi fundamental, né? Os meus pais, os meus sogros, que são meus pais também, né?
nos ajudaram muito nesse processo e nos ajudam. E foi muito difícil o recomeço, né, amor? Foi um recomeço muito difícil e profissionalmente, eu vou fazer o quê? Né? Eu vou trabalhar em ONG, é muito a questão de voluntariado, né? O Brasil ainda está engatinhando nessa questão de profissionalismo nas ONGs, né? Muito, muito engatinhando frente ao que é na Europa. Hoje já melhorou um pouco, enfim, não vou entrar nessa discussão. Mas aqui o trabalho social é visto como voluntariado. Bom, então a gente precisava arrumar mecanismos para viver e conseguir balancear a equação social e vida profissional. E aí? Né? O que fazer? Não foi uma resposta simples, não é uma resposta simples, né? A gente faz 7 anos que nós voltamos para o Brasil, mas desde então a gente sempre faz uma revisão de trajetória, né? Uma revisão, peraí, nós queremos chegar aqui, tá, mas quais caminhos a gente pode percorrer? Né? E aí a gente põe sempre isso na balança, fala, peraí, esse semestre eu vou me dedicar aqui, né? E aí vieram os filhos, que é uma alegria gigantesca, né? Hoje temos 2, por enquanto, né? Eu pretendo ter muitos, né, meu bem? Muitos, A gente. Olha, pessoa gente quase 40 anos. não dá para viver só do sonho, né? A gente acaba se frustrando quando a gente coloca esse sonho e não consegue executar, né? E demorou muito para cair essa ficha. Demoraram alguns anos, né, para eu perceber qual seria a minha balança, como equilibrar isso, né? Eu queria viver só do social, ficar só no social, mas e como é que eu vou sustentar? Como é que a gente vai sustentar a nossa casa? Como é que a gente vai pagar as contas? Né? De novo, as famílias ajudaram muito, né? Ajudam muito. Mas assim, entender que se você tem um projeto de vida, muitas vezes você vai ter que fazer coisas por um período de tempo para, né, subir um degrau para você chegar onde você quer. Né? E foi isso que nós viemos fazendo. Né? A gente sempre revisitava o que a gente estava fazendo e onde a gente queria chegar. Revisitar o que a gente está fazendo, o que a gente fez, né? Para a gente não se distanciar, não distanciar o coração do nosso projeto de vida, mas também viver uma realidade verdadeira. Né? E aí, em 2016, eu conheci o marketing digital. Né? E falei, caraca, o marketing digital explodiu minha cabeça. Né? Eu falei, nossa, existe uma forma de sobreviver, de viver bem, com prosperidade, com qualidade de vida e ajudar milhares de pessoas a encontrarem seus propósitos. Né? E falei, caraca, isso é fantástico. Né? Eu entendi isso, mas eu não conseguia executar isso. Né? Porque aí entram todas os nossos boicotadores, né? E sendo muito transparente e rasgando mesmo o coração, a gente tem muitas crenças que nos limitam, né? Muitos registros que nos limitam a fazer aquilo que a gente é chamado a fazer. E muitas E a gente se vezes boicotou muito, né, amor? a gente se boicotou demais, demais nesse aspecto, né? E aí quando há um tempo né, de um tempo para cá a gente fez uma revisão de vida, e falei, caraca, peraí, está muito distante do que a gente tinha escolhido como propósito. Como que a gente pode resolver isso? Eu acho que aquilo foi uma centelha, né? Não, a gente precisa criar caminhos para poder viver isso, fazer isso, né? Amor, deixa eu fazer um parênteses, só para te ajudar a conectar alguns pontos aqui pela questão da hora. Tá. Logo que a gente voltou, sendo agora bem. Gente, eu tô achando o máximo. Eu ser assertiva da conversa, porque geralmente eu sou a prolixa, entendeu? E ele é o assertivo. Agora eu estou invertendo os papéis, adorei. É assim, ó, a gente vai descobrir novas habilidades. Gente, casamento é para isso, é para desenvolver o melhor do outro, né? Quando a gente voltou nessa confusão toda, enfim, ele então, que já tinha uma experiência muito legal lá da multinacional que ele trabalhou, enfim, ele montou uma consultoria, você não falou essa parte, amor, de forma concreta. Ah, então como é que vocês sobreviveram, né? Ele montou uma consultoria e eu criei a Facilitando Escolhas, né? Aqui junto com a Adri, eu já trabalhava com OP lá de Lins, né? Lá em São Paulo, enfim. Já tinha tido essa experiência com orientação profissional, meu coração já tinha ganhado meu coração, por quê? Porque aquilo que eu me sentia chamada de trabalhar, de alguma forma, o propósito de vida das pessoas, eu encontrei na orientação profissional um veículo concreto para que eu pudesse ajudar as pessoas, como eu costumo dizer, a descobrir sua melhor versão. E aí, enfim, então eu fui para a orientação profissional, né?
Comecei os atendimentos em Juiz de Fora, fui de porta em porta, nas escolas, divulgando meu trabalho, eu e a Adriana, né? Eu tinha conhecido ela na ONG, e aí vocês já conhecem, né, muito essa história. Presente também que a vida de volta ao Brasil me trouxe, que é a Adri. E assim foi, né? Então, assim, foi muito difícil no começo, porque apesar da gente ter formado em Juiz de Fora, a gente, todos dois formaram e foram embora. Então, assim, ninguém nos conhecia profissionalmente falando lá. Então, foi um desafio muito grande, né? A gente, como se diz, muitas vezes a gente, como é que é? Amor fala, vendia o almoço para pagar a janta, né? Foi muito difícil. A gente precisou muito do suporte, inclusive financeiro, da família, né, amor, nos primeiros anos. E a gente é muito grato a Deus, a gente se sente muito privilegiado por poder ter tido esse suporte também, muitas pessoas não têm. Mas assim, de dizer que aí, amor, só para voltar para você de novo. Então, depois disso tudo, aos poucos as coisas começaram a caminhar, aí a facilitando escolhas presencial, até então não online, né? Começou a engatinhar, né? Que até então estava sendo gestada praticamente. Ela começou a engatinhar, a consultoria do Patrick também começou a engatinhar. E aí, gente, quando ele fala que descobre o digital, e como diz ele, que explode a cabeça dele, ele vira e fala assim, para mim e para Adriana: gente, isso que vocês fazem é lindo demais, a gente precisa levar isso para as pessoas. Às vezes a pessoa está lá no canto, como diz o Oiapoque Chuí, né? Tá lá distante, não tem acesso a isso, não tem acesso a esse tipo, porque a gente não trabalha com teste vocacional, né? Para quem não sabe, a gente trabalha com uma outra metodologia, baseada na metodologia sócio-histórica, então a gente considera processo de autoconhecimento, de análise de influência, enfim, é um processo muito bonito de descoberta da pessoa. E ele falou assim: não, a gente tem no marketing a possibilidade de levar essa notícia, né? Foi quando, então, a gente começa a gestar a ideia. E aí, eu e a Adriana, com crenças muito sabotadoras, né, amor? Que atrapalharam muito no nosso projeto de vida, a gente demorou muito tempo. Gente, os primeiros vídeos que a gente gravou, enfim, assim, vocês vão lá no canal, rola a barra até no começo, vocês vão morrer de rir, tá? É uma boa diversão. Mas a gente começou a dar a cara a tapa e tal. Então, amor, queria que você respondesse assim. Fala pra gente, fala pra galera, o que você encontrou no marketing digital de forma concreta, que você viu que fazia sentido para você e que dava para conciliar dentro dos objetivos e dos propósitos que você tinha e que a gente tinha como Uhum. casal. Então, assim, vamos relembrar um pouquinho da minha história. Eu sempre sonhei com um mundo melhor, e uma civilização melhor, de pessoas melhores, pessoas podendo viver seus propósitos, né? O marketing digital, ele possibilita uma coisa que a gente não tem no marketing tradicional, né? E que é muito difícil a gente ter no nosso dia a dia, que é a escala. A gente consegue alcançar muito mais pessoas, né? Nossos vídeos da Facilitando, eles chegam em Angola, eles chegam em Moçambique, eles chegam em Olha que Portugal. legal, igual a Ingrid está falando aqui, né? Como eu estou em Niterói e conheci vocês no Instagram. Olha que bacana. A E Ingrid fez aí, o curso com a gente. nosso curso no Facilita, no kit de ferramentas, tem pessoas do Acre, tem pessoas de Cuiabá, tem pessoas de Manaus, tem pessoas do Do Amapá, do Rio de Recife. Janeiro, do Recife, de Porto Alegre, de todos os estados do Brasil. Isso não seria possível se não fosse o marketing digital, né? Então, o vínculo do marketing digital com o meu projeto de vida, né, com o nosso projeto de vida, ele se encaixou. Mas como a gente tinha ainda, e estamos trabalhando esses registros, né, que nos limitavam, né? A gente colocou isso e custou a desenvolver, a desabrochar isso, né? A E gente muita terapia envolvida também. sempre colocava outras coisas no caminho, né? Sempre colocava alguma coisa, o empecilho, mas agora não, agora a Mar não pode porque, enfim, o Patrick não pode porque pegou uma consultoria grande, né? A gente sempre lutando com essas crenças, né? E aí a gente, ano passado, a gente falou assim: não, peraí, vamos dar um jeito, vamos organizar a casa. Para onde a gente quer ir? Nós queremos ir para lá. Então, vamos iniciar já, né? Vamos buscar pequenos resultados, que pequenos resultados geram pequenas felicidades, que somados geram uma felicidade maior, né? E é isso que a gente custou a entender. Porque muitas vezes, quando a gente coloca um projeto de vida muito distante, a gente fica sonhando com ele, mas a gente esquece dos pequenos passos que a gente precisa dar, né? Então, esses pequenos passos do dia a dia, eles são fundamentais para a gente conseguir fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, né? Então, Amor, e tem uma outra coisa rapidinho, muito legal, de uma característica do marketing digital que faz com que você se identifique muito também, que você já dividiu comigo,
Patrick é um super curioso, assim, ele adora coisa nova, ele adora estar sempre aprendendo novidade, adora, gente, adora. O YouTube, assim, amigo inseparável, ele estuda, ele aprende, enfim, ele é bem autodidata, tem essa característica. Mas ele é um curioso, e ele é muito curioso, assim, ele gosta muito de novas tecnologias. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no social, ele está sempre pensando, igual a gente tem vários projetos, a gente é voluntário na Fazenda da Esperança também, né, que é uma comunidade terapêutica, e ele já fica pensando em projetos de inovação tecnológica que vai poder inserir esses meninos no mercado de trabalho quando saem de lá. Então, assim, a cabecinha produtiva, mas essa coisa da tecnologia, amor, que eu acho que é legal falar também, do seu interesse pela tecnologia que despertou para o marketing digital também. E eu acredito muito que assim, o fim da pobreza está ligado à inovação, né? Eu realmente acredito nisso. E eu acho que tem muita gente que discorda e tudo bem, respeita a sua opinião, né? Mas assim, eu não vejo, eu vejo que a inovação, a tecnologia, elas nos aproximam muito mais, né? Enquanto a máquina faz o trabalho pesado, a gente cuida dos relacionamentos, né? E a gente consegue se relacionar melhor, né? Quantas pessoas o WhatsApp fez distanciar, mas quantas pessoas se reaproximaram por causa da tecnologia, né? Hoje aqui a gente tem amigos que estão, né? A Mata morando na Colômbia, a Luiz está Tem a morando em Flor de Portugal. Portugal, né? Então, assim, são pessoas do mundo inteiro que a gente consegue conectar e consegue estar junto por conta dessa tecnologia, né? E eu vejo que usada ao favor do bem, né? Bem usada, ela traz a proximidade, né? É, e o marketing digital tem essa questão da inovação, né? Também. Então, juntar as duas coisas. Mas assim, mas o Patrick está só no marketing digital? Não, eu tenho minha consultoria, né? Tenho meus clientes, sou muito feliz com eles, né? Trabalhamos muito bem. E aí tocando as coisas em paralelo, até que a gente consiga trilhar o caminho que a gente nasceu para trilhar. Mas assim, uma coisa que é importante nunca é do dia para a noite, né? Nunca, nunca, nunca é do dia para a noite. E quando a gente desenha uma meta, né? Eu como economista gosto muito de fazer planejamento estratégico. Eu não gosto não, tá? Mas assim, os economistas no geral gostam do planejamento, né? Aquelas coisas. Mas meta, eu descobri uma coisa, meta é piso. Meta não é onde você quer chegar, é o mínimo, né? E a gente traçou algumas metas para esse ano e começou a dar passos. Né? Ano passado a gente criou o Conecta Social, que é mais um passo para falar de marketing digital com alma, né, para o social. E assim, devagar construir. E aí esse ano a gente deu mais alguns passos, a gente começou a lançar alguns cursos online que a gente já fazia, que as meninas já faziam no presencial. E foi em plena pandemia, né? Em plena quarentena. Quem A gente com 2 filhos, com todas as questões particulares que nós vivemos, e foi nesse momento que a gente conseguiu dar uma ampliada na visão da Facilitando. Amor, muito legal. Enfim. Ô, gente, eu ficaria assim, de verdade, ouvindo. Eu sou suspeita, né, para falar. Mas, assim, de forma prática, amor, eu queria que a gente pudesse falar um pouco, assim, como a ideia, né, para casais. é, Eu queria até fazer digamos assim, um recorte, até pensando também nos orientadores que possam estar nos assistindo, ou em outros casais também. Uma coisa, gente, que é muito importante, que na orientação de carreira a gente estuda muito, que quando a gente trabalha, não tem como a gente trabalhar o projeto de vida profissional 100%, digamos assim, desconectado, separado, dissociado, né, do projeto de vida pessoal. São duas coisas que são impossíveis. Uma coisa está interligada à outra, né? Porque a identidade profissional, ela está, obviamente, ao mesmo sujeito, né? Ligada à identidade pessoal. E aí, quando a gente fala de casal, de vida a dois, né? São muitas nuances e são muitas particularidades. E aí, independente, por exemplo, hoje eu trabalho junto com o Patrick, e, tipo, eu tenho os meus atendimentos presenciais, quer dizer, que agora não são presenciais, né? Mas que são tudo online. Mas assim, eu tenho os meus atendimentos, né? O Patrick tem a consultoria dele e a gente tem a Facilitando Escolhas Online, que é onde a gente trabalha juntos, né? Juntos com a Adriana e, enfim, tem mais pessoas agora chegando também na nossa equipe. Peraí, gente, perdi o que eu ia falar. Volta, me ajuda. Você falou Quando a gente. Não necessariamente, assim, quando eu falo de projeto de vida do casal, significa que o casal tem que trabalhar junto, não é isso, tá? Hoje a gente trabalha juntos porque a gente encontrou um projeto em que, digamos assim,
Os dois tinham ali, a gente tinha duas vertentes, né, da execução do projeto, uma que eu chamo de bastidores, né, que seria todo esse fazer do marketing digital para o projeto ir para o online, e a execução em si, né, que é o que eu e a Adriana cuidamos. Então, a gente achou as duas coisas, juntou a fome com a vontade de comer, mas independente disso, mesmo que às vezes o casal pode ser de áreas muito diferentes, o que eu queria muito, amor, que assim, eu acho que a sua reflexão leva muito a pensar é que, primeiro, quanto você conhece dos sonhos do seu companheiro, da sua companheira. Tem um Uhum. exercício que é muito legal, que eu super recomendo vocês a fazerem, que é o exercício da árvore dos sonhos. É muito legal o casal fazer esse exercício e trocar, né? Então, por exemplo, a mulher faz a árvore dos sonhos dela, o homem faz. Se vocês quiserem, gente, tem um vídeo que depois a gente pode até disponibilizar para vocês. É um vídeo do curso que a gente ensina como fazer manda aqui nos comentários pra gente, que a gente compartilha com vocês, como fazer esse exercício. E aí colocar mesmo, mas de forma simples é isso, você colocar todos os seus sonhos pessoais, profissionais. E aí é muito legal o casal fazer e depois separado e sentar para conversar, para trocar, para dialogar, né? Uma outra coisa, eu entendo que o casal, ele tem digamos assim, a vida em casal, amor, ela pode potencializar e muito os sonhos do outro, que eu entendo que é o que o Patrick tem feito comigo, né? E que eu espero que eu esteja fazendo com ele também. Mas em muitos momentos, sem querer, eu enfiei o pé na janta dele. E ele também, pelas crenças que ele falava, né? Eu lembro que teve coisa que eu ia fazer do online, ele falou, não, amor, isso não vai dar certo, não sei o quê. E teve momentos que ele quis decolar no online e eu falava, não, não vou dar conta, não sei o quê, é muita coisa, tudo junto. Então, assim, que depois a gente foi separando e entendendo o que que era, né? Mas o mais importante, gente, é você conhecer os sonhos uns dos outros e ver o que disso tem que ter um mínimo de sinergia. Mesmo que vocês não trabalhem juntos, é muito importante o casal saber para onde ele está caminhando. Então, aquela pergunta que eu falei, que eu e o Patrick a gente se fez lá com 1 ano e meio de casados, onde que a gente quer estar daqui a 5 anos? Fazendo o quê? A gente quer estar fazendo as mesmas coisas que a gente faz hoje? E aí a gente viu que não. E aí, mesmo estando ganhando bem, a gente não queria, daí a 5 anos, estar fazendo a mesma coisa e estar só ganhando bem, faltava alguma coisa, ou faltavam muitas coisas. Então, amor, eu acho que é só isso, assim, para você tentar fechar. Que dicas práticas, além dessa, talvez me ajuda aí a completar, a gente Uhum. pode dar para casais que possam. Gente, outra coisa, um incentivo, um elogio, um reconhecimento. A gente precisa ter orgulho do nosso companheiro, sabe? Se não tem, tem alguma coisa enfim, tem alguma aresta, ou talvez algumas, muitas arestas que precisam ser aparadas, né? Enfim, falei muito E aqui, o eu acho, convidado é ele. eu acho que é muito. O casal precisa conversar. Isso parece é clichê demais, né? O casal tem o diálogo, né? Ah, mas isso é verdade, né? O que a Mar fala, eu preciso saber qual que é o sonho da minha esposa, né? Ela sonha o quê? Ela quer o quê para a vida dela, né? Então, assim, a gente precisa conhecer o outro com quem a gente está casado. A gente está dividindo a vida, né? Então, assim, poxa, eu vou dividir uma vida. Eu tenho que conhecer qual que é seu sonho, né? Hoje eu sei alguns dos sonhos da Mar, né? Não sei todos, mas 95% tomara que eu saiba. Mas Mas assim, os que você não a sabe, eu gente acho que é porque eu não descobri também não ainda. descobriu ainda, né? É igual, ela já sabe que eu sonho em ter 6 filhos, ela já sabe disso, né? Mas Olha, gente, publicamente, gente, não é zoeira, ele sonha mesmo, só que não tem como, porque eu tenho 38, mas tudo bem, só se for do coração. então, aí quando a gente essa construção da árvore dos sonhos, né? Os construir separadamente, depois juntar, sentar num momento tranquilo e colocar isso no papel, essa árvore dos sonhos do casal, e pregar isso na parede, na geladeira, sabe? Pra você ficar enxergando aquilo, pra você ver, né? E aí você fazendo pequenas coisas do dia a dia que vão te gerar resultados em busca daquilo, porque senão fica só um sonho pregado na parede, né? Mas Não quando a tem meta gente e não tem estratégia, né, amor? não tem prazo, né? Eu acho que um dos Uhum. grandes sabotadores que a gente tem é não colocar prazo nas coisas. Ah, eu quero, sei lá, comprar uma Ferrari, mas você não botou data, né? Ah, eu quero viajar o mundo, mas você não junta dinheiro, você compra uma TV de tela plana, né? Então, assim, quando a gente coloca isso tudo e o casal se conhece, conversa,
né? Porque eu falo dos homens, os homens são muito fechados, né? Nós homens, a gente parece que alguns de nós foram criados para não falar de sentimento, não falar do que vive, não falar do que está acontecendo, do que sonha, né? Ah, não, eu tenho que ser o provedor da casa, eu saio da minha caverna, vou lá, busco comida, né? Não, né? Vamos conversar, né? Isso aqui, olha, eu quero ir para cá, o que que você acha? Né? Quando a gente queria ir quando eu quis sair do Brasil, fazer um tempo sabático, falei com ela, amor, e aí? Né? O que que você acha disso? Ela falou, tô dentro, vamos embora. Né? Não sei ainda como é que Não vai no ser. primeiro momento, foi Não, no no primeiro momento. segundo. Pensei muito, gente. Nunca pensei nisso na minha vida, morar fora. Foi um projeto E que surgiu. assim, Amor, só uma coisa, eu preciso te avisar que o Instagram vai derrubar a gente. Faltam 3 minutos para cair. então vamos fechar. Eles colocaram, a gente Você viu que começa. legal o comentário da Raquel aqui falando que o marido deu para ela de Dia das Mães aquela luz de fazer vídeo. Olha que legal. Ai, que legal, fantástico, fantástico, né? Investir no outro, né? E como casal a gente precisa investir no outro, né? Então assim, conversar sobre isso é o primeiro passo, né? E, e daqui, fazer a pergunta, daqui 10 anos, onde a gente quer estar? Fazendo o quê? Com quem, né? Morando onde? Cara, a vida é mais que isso, né? A vida é muito mais que isso, né? Então, daqui 10, 20, 30 anos, né? Então, a gente escreve, coloca isso no papel, óbvio, não é isso assim, na mosca, não, a Muita vida coisa vai muda, né, levar, amor? muita coisa muda, crianças chegam, pessoas vão embora, a vida é dinâmica, né? A vida é dinâmica, nós temos que entender Amor, isso. vai cair. Então, gente, é isso, Vai cair, o que que a gente nervoso. queria falar era isso, né? Passar a mensagem. A gente pode até continuar no próximo, né? A gente encerra esse vídeo e continua no próximo. Ô, gente, assim, enfim, que dó, né? Porque a gente poderia aqui ficar falando mais um tempo. Mas é isso, assim, eu fico pensando quantos casais que são, tipo assim, cada um, tipo, um é top no que faz, outro é top no que faz, e às vezes não tem tudo isso tão pensado, tão planejado, vai seguir no fluxo, sabe? Porque são bons mesmo, né? Imagina isso potencializado se tiver essa troca, esse planejamento conjunto, esse não saiu como a gente queria, mas vamos desenhar de novo, sabe? Se tiver essa troca, eu falo, meu Deus, aí, enfim, olha a diferença que muitos casais podem fazer na vida de tantas pessoas ali ao seu redor, né? Ó, Sendo muito se bons cair, naquilo que a faz. gente recomeça, tá? Mas Mas que a é gente isso, gente. deixar. Não sei se alguém queria mandar alguma pergunta. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, manda agora, porque aí a Manda gente pergunta, encerra e a gente volta. manda no próximo, né? E aí, se você está assistindo esse GTV, assiste o próximo, né? Que as Não, respostas mas eu estão vou lá. falar assim, amor, porque se tiver pergunta, manda aqui pra gente saber que a gente recomeça. Se não tiver pergunta, a gente não precisa recomeçar. De qualquer forma, uma delícia, a gente agradece. Essa live surgiu justamente porque nós falamos muito de projeto de vida esse final de semana no Facilita, que é o curso de formação de orientadores profissionais, e veio muito esse desejo de poder falar isso para casais, porque muitos amigos nos perguntam, né, amor? E, Outra live. provavelmente você poderia compartilhar isso com mais pessoas. Quer compartilhar? Clica nesse aviãozinho aqui e seleciona as pessoas, né, que vão aparecer seus amigos. Compartilha essa live com eles. Né? Quem sabe isso no movimento do casal, né? Não dá aquela reaquecida no casal. Porque imagina se mais casais puderem fazer o que nasceram para fazer. Né? A gente é por fogo no Todo mundo. mundo nasceu para dar certo. Amor, muito obrigada, viu, pelo seu desprendimento, pela sua disponibilidade, pela sua espontaneidade, pela sua generosidade em compartilhar. Você sabe que eu sou sua fã, né? Já era muito antes da gente namorar, né? A gente era melhores amigos, tá, gente? Pra quem não sabe. Então, assim, que Deus continue te abençoando, te iluminando, colocando muitos sonhos no seu coração e me dê muitos anos, nos dê muitos anos pra gente poder, enfim, sonhar junto, errar muito junto, mas aprender muito junto e assim a gente vai, tá bom? Beijo. Ó, viu? Beijo, gente. Obrigada da companhia. Tchau, tchau. Deus abençoe.